A UERJ atravessa a história e chega aos 63 anos, com mais de 35 mil professores, alunos e funcionários. Em meio a toda essa efervescência e tantas atividades de grande complexidade, uma equipe é responsável pela consultoria e assistência jurídica da instituição. Esses profissionais integram a Procuradoria-Geral da UERJ. Fundada em março de 1970, ainda de forma tímida, as consultorias jurídica e administrativa eram prestadas por um sub-reitor. 2 anos depois, veio a criação de um cargo específico para assuntos jurídicos, mas ainda vinculado ao gabinete da reitoria. Apenas em maio de 1972, surge uma divisão jurídica na UERJ. Normalmente os juízes pediam atos constitutivos da universidade e procuração do reitor para cada processo que a gente atuava, quando a gente sabe que os advogados públicos não precisam disso. Mas pelo nome de advocacia ou de diretoria jurídica, que era antigamente, nós tínhamos sempre esse problema no judiciário. Com a mera mudança do nome de diretoria jurídica para Procuradoria-Geral da UERJ, essa exigência passou a não mais ocorrer. Então, para a gente, isso facilita em muito o trabalho no dia a dia. Em 1978, o Brasil buscava o caminho para a redemocratização política. É quando surge na UERJ o cargo de assessor para assuntos trabalhistas. Já o cargo de advogado-chefe foi criado apenas em 1980 por meio de outro ato executivo. O advogado, ele estuda bastante direito administrativo, ele estuda bastante a parte de servidores públicos e de outros princípios da administração. Então, eu acho que facilita muito, né? Você já acaba dando um encaminhamento de acordo com aquilo que aquele assunto requer. Você já, naturalmente, o procedimento já segue os trâmites que ele tem que criar. Eu acho que ele tem que seguir. Com a ampliação dos atendimentos jurídicos por todo o país, a criação de um setor que atendesse também ao aumento das demandas da universidade não tardaria a surgir. Havia um sentimento na UERJ, não é, de mudança, de organizar, de reorganizar, de criar. E eu acho que a Procuradoria está nesse contexto, dessa grande motivação de uma primeira reitoria eleita, não é? E que a gente assumiu compromissos com aquelas pessoas que nos delegaram a confiança para ser reitor e vice-reitor. Em 1985, enfim, o Estado Democrático Brasileiro se reestabeleceu, momento em que a Coordenadoria Geral dos Serviços Jurídicos, também conhecida como COJUR, conquistou espaço definitivo na UERJ. A gente também está sujeito às mudanças, né, na política, ao que está acontecendo na política, a gestão do reitor da época ou do governador. Então, assim, já passamos por muita coisa, por muitas greves, mas sempre, o que eu sempre notei é que a Procuradoria da UERJ, então a Diretoria Jurídica e hoje a Procuradoria da UERJ, sempre esteve como um braço direito da administração superior. A gente sempre esteve lado a lado com a administração. O ano de 1988 foi um marco para o sistema legal do país e também para o contexto jurídico e administrativo da UERJ. É neste ano que a Procuradoria-Geral, pela primeira vez, tem à sua frente a figura de um procurador. Em 1988 foi criado um ato, uma resolução da reitoria, do Conselho Universitário, em que se dava o nome da representação jurídica da universidade de Procuradoria. O sentido que nós tivemos ao criar a Procuradoria foi efetivamente dar uma organicidade à questão jurídica, era muito importante, porque a mediação nossa com a sociedade passava pelo caráter jurídico também, não é? Do fazer bem feito, fazer sob a ótica da lei. Depois essa nomenclatura foi mudando por diversas vezes e esse nome se perdeu no tempo. Na verdade, é uma história de luta, né? A gente tem lutado muito desde o início aqui para estruturar a carreira, para a mudança da nomenclatura também foi uma questão muito importante, porque isso traz benefícios diretos na nossa atuação judicial, né? E também, eu acho que também veio em cumprimento ao que determina a Constituição, é uma nomenclatura adequada, né? Uma nomenclatura adequada às funções que a gente exerce.
Nos anos seguintes, departamentos e divisões foram criados, até que em 1994 surgiria a Diretoria Jurídica da UERJ Adjur, que funcionaria até 2011 com o mesmo nome, quando então o setor voltaria a se chamar Procuradoria-Geral da UERJ. Era muito divertido, éramos uns 11 advogados, entramos em substituição aos advogados contratados. Hoje estou na Superintendência de Recursos Humanos e tenho tido muita ajuda das pessoas da PG-UERJ, muita ajuda também de muita gente na SRH, encontrei muita gente bacana aqui, mas tenho tido uma ajuda substancial dos meus amigos procuradores, dos meus colegas e amigos procuradores. Atualmente, o setor conta com cerca de 115 profissionais divididos entre procuradores, residentes jurídicos, estagiários e técnicos administrativos. A gente aqui aprende bastante. Nesse trabalho de auxílio aos procuradores, tem bastante pesquisa e a gente tem bastante contato com os procuradores que dão feedbacks e auxiliam no aprendizado. Além do estágio que faz na faculdade, ganha uma experiência aqui, que ajudaria, se quiser formar um escritório, alguma coisa, com certeza conta muito essa noção até no direito público. E, além disso, a gente vê que é uma instituição, assim, as pessoas são muito compromissadas, as pessoas gostam de trabalhar aqui. Temos algumas divisões aqui dentro da Procuradoria, então você tem bastante possibilidade de mudar para entrar num setor que você goste mais, que você tenha mais interesse. Eu estou gostando muito, assim, fico bem satisfeita. Aqui, os alunos têm a oportunidade de colocar em prática o que aprendem na sala de aula. Faço estágio na Procuradoria de Recursos Humanos, na PG-08, onde a gente elabora um trabalho de assistência, né? Pesquisa, né? A gente faz todo um estudo das leis internas, das leis administrativas, sobre dedicação exclusiva. E até agora tem sido uma satisfação, uma honra muito grande para mim poder aprender. A equipe sempre me atendeu muito bem, os procuradores sempre me aceitaram muito bem, sempre foram atenciosos. Eles ficam muito felizes, que eles aprendem muito, sabe? E saem daqui assim tristes quando eles têm que ir embora. Eu percebo neles que eles vão, poxa, que pena, não posso mais ficar e tal. Eles veem vários processos de vários tipos, nas várias áreas que eles atuam aqui. A gente tem uma infinidade de matérias a atuar. Por exemplo, na nossa universidade a gente verifica desde questão de propriedade física, então imóveis, e quanto à propriedade material, propriedade intelectual, direitos autorais, cessão de direitos, transferência de tecnologia. Ao longo de toda essa trajetória, a Procuradoria-Geral se consolidou como um dos setores estratégicos da universidade, sempre com o compromisso de garantir a justiça e a cidadania para que a UERJ realize todo o seu potencial. A Procuradoria-Geral da UERJ comemora o seu jubileu de prata. São 25 anos de excelentes serviços prestados à nossa instituição. Atualmente, é a única procuradoria autônoma, independente de universidades do Estado do Rio de Janeiro. Nem as federais têm. É uma afirmação da autonomia universitária, é uma afirmação da nossa independência, é uma afirmação da nossa competência. Parabéns a todos os procuradores da UERJ. Parabéns à nossa universidade, parabéns a essa conquista fabulosa, parabéns ao exercício da nossa autonomia.